turma! Nessa segunda aula, a gente vai continuar a corrida armamentista, página 58, do capítulo 8, o mundo pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. A corrida armamentista, a produção de armamentos, ela ganhou uma nova dimensão no final da Segunda Guerra Mundial e ficou conhecida como corrida armamentista. No contexto da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se preocuparam em divulgar aos demais países que dispunham de muitos armamentos, construídos com a tecnologia mais avançada, buscando mostrar superioridade um sobre o outro. Dois casos exemplificam como essa corrida armamentista acontecia. A União Soviética estava preocupada com o fato dos Estados Unidos terem desenvolvido a bomba atômica, então, em 1949. Os soviéticos explodiram sua primeira bomba dessa espécie em um teste. Em 1952, os estadunidenses fizeram um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio, bomba H. Os soviéticos construíram o mesmo tipo de bomba no ano seguinte. Então, quer dizer, eles sempre estavam disputando a melhor arma, a melhor forma de mostrar ao outro a sua superioridade. Esse clima de corrida armamentista, que impunha uma cultura de disputa entre as duas potências, acabou gerando excessos e uma certa histeria dos Estados Unidos. A passagem de vários países do leste europeu e da Ásia para o socialismo e, sobretudo, o fato de os soviéticos terem começado a produzir bombas atômicas e de hidrogênio, deixaram amplos setores da sociedade estadunidenses atônitos. Quer dizer, eles ficaram com uma muito maior cautela em relação à União Soviética. Nesse contexto, no início da década de 50, o senador Joseph McCarthy iniciou uma campanha anticomunista, com atitudes exaltadas. Foi colocada em prática uma verdadeira caça aos comunistas no território estadunidense. Qualquer indivíduo que fosse acusado de exercer atividades anti-americanas ou de simpatizar com o socialismo era chamado para depor diante do Congresso. Virou uma verdadeira neurose nesse período. Essa campanha, conhecida como marcantismo, não poupou nem as celebridades, carreiras políticas foram destruídas, pessoas dignas foram difamadas e a censura foi aplaudida. O físico Robert Oppenheimer, contrário ao desenvolvimento do projeto da bomba H, foi caluniado. O ator e diretor de cinema Charlie Chaplin teve de deixar os Estados Unidos por conta de suas posições simpáticas ao socialismo. Nas universidades, muitos professores foram considerados anti-americanos, sendo demitidos por isso. Quando estava no auge da fama, McCarthy não vacilou em atacar o general George Marshall, considerado por ele como de esquerda. Em 1957, McCarthy morreu no mais completo esquecimento, pondo fim a essa fase de histeria coletiva dos Estados Unidos. A corrida espacial. Com a derrota nazista, muitos cientistas alemães foram para os Estados Unidos e para a União Soviética. Nesses países, integraram grupos de pesquisa sobre novos armamentos e sobre a conquista do espaço. Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos colocaram o primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik 1. No ano seguinte, os estadunidenses responderam com o lançamento do Explorer 1. A corrida espacial tomou grandes proporções no contexto mundial, quando os soviéticos colocaram os primeiros seres vivos no espaço. Primeiro, a cadela Laika. Depois, o cosmonauta Yuri Gagarin. Os estadunidenses lançaram o primeiro satélite de comunicação no espaço e no dia 20 de julho de 1969, os astronautas do Apollo 11 pousaram na Lua. A corrida espacial prosseguiu com progresso significativo dos dois lados. Então, quer dizer, eles passaram de bombas para conseguir querer o espaço. Aí começa a corrida ao espaço. Na página 60, divisão
da Alemanha. Após a rendição alemã, na Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio de 1945, os líderes aliados se reuniram em Potsdam, distrito afastado do centro de Berlim, para decidir os destinos da Alemanha e de sua população. Na Conferência de Potsdam, ficou definida a divisão do território alemão em 4 zonas de ocupação aliada. A capital Berlim também foi dividida em 4 zonas. Em cada uma seriam estabelecidos os comandos centrais das forças de ocupação: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e União Soviética. Aqui no mapa tem a divisão da Alemanha, tá? A cortina de ferro, que é essa parte vermelha, que era como se fosse uma linha imaginária, e depois estadunidenses, franceses, soviética, etc. Com a divisão da Alemanha colocada em prática, a parte que passou a ser administrada pelos capitalistas ficou conhecida como República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental. Sua capital era a cidade de Bonn. Já a parte administrada pelo socialista passou a se chamar República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Sua capital era Berlim Oriental. Em 1948, os países capitalistas que ocupavam o território alemão passaram a cogitar a possibilidade de reunificar a Alemanha e estabelecer um governo observador. Esse governo seria formado por representantes dos 4 antigos aliados: Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. O líder soviético Stalin, temendo que a União Soviética perdesse influência na Alemanha, decretou bloqueio terrestre às partes da cidade de Berlim, que não estavam sob seu domínio, a fim de cortar o abastecimento local e forçar os estadunidenses e seus líderes a deixar a região. Dessa forma, 3/4 da população de Berlim passaram a sentir falta de todo tipo de produto, inclusive de alimentos essenciais para a sobrevivência. Os Estados Unidos, por meio do presidente John F. Kennedy, organizaram uma ponte aérea para o abastecimento da Berlim Ocidental. O bloqueio da União Soviética durou quase um ano, de 24 de junho de 48 a 11 de maio de 49. Essa operação de abastecimento, apesar de ter custado grandes somas de dinheiro aos Estados Unidos, serviu para mostrar aos soviéticos que o Ocidente não estava disposto a ceder às imposições de Joseph Stalin. Com a fuga de muitos alemães para as áreas capitalistas atraídos pela propaganda de produtos e facilidades financeiras, a União Soviética decidiu isolar a parte socialista de Berlim. Na madrugada do dia 13 de agosto de 61, teve início a construção do Muro de Berlim, que separou o povo da cidade por 29 anos e se transformou em um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Foi a divisão das Alemanhas. Aqui na página 62 tem Interpretando Documentos. Vocês vão ler esse documento para responder as 2 questões, ok? A 1 e a 2. Na página 63, a ONU e a questão dos direitos humanos. A Segunda Guerra Mundial ela deixou no mundo um panorama de destruição, milhares de mortos, áreas devastadas, incerteza sobre o futuro. Por isso, já em 1945, logo após o fim do conflito, representantes de diversos países se reuniram para criar um órgão com a missão de se dedicar à construção da paz mundial. Assim foi fundada a Organização das Nações Unidas, a ONU, em uma reunião na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América. Naquele momento, a ONU contava com 50 países membros, atualmente há 193. A bandeira da ONU é essa que está do lado, né, na página 63. A ONU foi criada com o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. Um órgão semelhante já havia sido criado ao final da Grande Guerra. Com o mesmo propósito, a Liga das Nações, porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ficou claro que não tinha alcançado o seu objetivo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Os países membros da ONU decidiram que a luta pela garantia dos principais direitos dos seres humanos deveria estar atrelada ao propósito principal da organização. Por isso, em dezembro de 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento elaborado por representantes de todas as regiões do mundo. De acordo com o DUDH, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. A declaração também definiu algumas das características mais importantes dos direitos humanos. São fundadas sobre o respeito pela dignidade, pelo valor de cada pessoa. São universais, ou seja, devem ser aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. São inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. São indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar algum direito e de outros não. Então, essas características dos direitos humanos, gente, ela é muito importante. Ela rege até hoje, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso fica muito bonito no papel, mas a gente vê várias atitudes e várias coisas que acontecem que não condiz com aquilo que foi decretado e, infelizmente, acaba fazendo com que muitas pessoas sofram. Se nós temos os mesmos direitos e somos vistos da mesma forma por todos, por que há discriminação racial e outras atitudes também que a gente vê, ok? A gente para por aqui e na próxima aula a gente continua da página 64, a questão Palestina e o Estado de Israel, ok? Tchau, fiquem com Deus.